bem-vindos ao 21º episódio do podcast da EduERJ. Hoje temos o prazer de receber aqui Vinícius Pinheiro Israel, professor do Departamento de Métodos Quantitativos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vinícius vai conversar com a gente sobre punição e liberdades, encarceramento em massa, seletividade penal e população escondida. Livro de sua autoria, lançado pela EduERJ em 2024. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, muito bom estar aqui. O livro, a gente vai começar aqui falando umas perguntas mais gerais sobre a pesquisa, depois a gente vai comentar alguns aspectos do tema em si, mas o livro ele é fruto da sua tese de doutorado em Sociologia no IESP, que é o Instituto de Estudos Sociais Políticos e Políticos da UERJ. Ela foi inclusive premiada pelo IESP como melhor tese na área, em 2019. Na pesquisa você busca compreender as causas e consequências desse fenômeno chamado encarceramento em massa. Antes da gente partir para os aspectos mais específicos, eu queria pedir então que você explicasse para a gente qual o entendimento sobre encarceramento em massa que norteia o seu livro. Eu acho que é interessante, falar um pouco da trajetória, que gerou esse trabalho, para até entender um pouco esses caminhos que foram tomados no livro. Na época que eu entrei no doutorado, eu era professor do Departamento de Métodos Estatísticos do UFRJ. Então eu já tinha um doutorado em estatística e fui fazer um doutorado em sociologia pelo IESP. Então eu trouxe muito essa bagagem de metodologia quantitativa para fazer um diálogo com a sociologia. Aí que começou essa trajetória dessa pesquisa que resultou no livro. E aí você pensa assim, o que a gente entende como encarceramento em massa? Então a gente sempre tem que separar a questão do comum, daquilo que é o senso comum sobre o assunto, que é um assunto bastante polêmico, e a parte mais científica. Então, se você perguntar para várias pessoas, juízes, desembargadores, procuradores, se o Brasil passa por um período de encarceramento, muitas pessoas, inclusive pessoas comuns, vão dizer que o Brasil encarcera pouco, que tem muito bandido na rua, que o sistema prisional não consegue dar conta daquilo que ele deveria dar, Então, a gente sempre tem que trabalhar com essas questões do senso comum. E aí, o que eu fiz quando eu comecei a fazer essa pesquisa? Eu peguei todos os dados que eu podia ter em agências internacionais para saber como é que era o padrão do punitivismo prisional no Brasil e no mundo. E aí, o encarceramento em massa, eu estou usando um conceito que vem de um sociólogo chamado David Garland. E o David Garland, ele entende que um país passa pelo encarceramento em massa se ele tem as taxas de encarceramento muito acima da série histórica dele, se essa taxa de encarceramento ela é maior do que os países em igual nível de desenvolvimento e desigualdade, e se essa taxa de encarceramento, esse fenômeno, ele age sobre grupos específicos. Então, usando essas três ideias, então a gente precisa definir o que a gente entende como encarceramento em massa. A gente pode observar que o Brasil tem as taxas de encarceramento realmente muito acima da série histórica. Em 90, a gente tinha, na década de 90, a gente tinha na casa de 100 mil presos. E a gente termina 2019 com mais de 700 mil presos. Então a gente realmente tem uma evolução no número absoluto e nas taxas de encarceramento no Brasil. E claro, esse fenômeno ele é para grupos específicos que são jovens, não brancos, pretos e pardos, de regiões periféricas. Então esse é um fenômeno. A única coisa que falha no Brasil é que as nossas taxas não são superiores às taxas dos pares, os nossos pares. Então, se você olha na América Latina, a gente tem taxas próximas de países com igual nível de desenvolvimento e desigualdade. Então, tirando essa questão, a gente encarcera, a gente pode falar que a gente está vivendo no encarceramento em massa no Brasil. Até mesmo porque a gente chegaria esse ano de 2024, por algumas projeções estatísticas que eu fiz, a gente chegaria a mais de 1 milhão de presos, que é um número muito marcante, você ter tanta gente, de um grupo muito específico, que são jovens, a maioria até 29 anos, presos. Então esse foi o panorama para poder dialogar com as pessoas que dizem que o Brasil não encarcera muito ou que não está vivendo encarceramento em massa. Perfeito. Você comentou sobre a sua bagagem na estatística, então eu tenho uma pergunta relacionada a isso. Um dos grandes méritos da sua investigação diz respeito a essa metodologia empregada, na pesquisa. Você parte de técnicas quantitativas na análise do sistema prisional brasileiro, enquanto que boa parte das pesquisas nesse sentido caminham, numa análise qualitativa, como entrevistas, análise documental, observação. Queria te perguntar quais foram os desafios envolvidos na realização dessa pesquisa, muito a partir de dados. Os principais desafios foram, acho que
o maior de todos é a qualidade dos dados. Né? Por sorte, mas também por uma política pública, né? Não pode falar, a gente teve em 2014 um censo prisional no Brasil. E esse censo foi o conjunto, né? O sistema penitenciário, o Departamento Penitenciário Nacional promoveram, né? Junto ao Ministério da Justiça, um censo de todos os presídios do país. Então, a partir daí, a gente teve dados para poder trabalhar e concatenaram um conjunto de dados aonde a gente pode trabalhar. E o banco de dados, a unidade dele era o presídio. Então a gente tinha informações muito boas sobre a unidade prisional. Número de presos, número de vagas, se tem enfermaria ou não, se era masculino, feminino. Então a gente conseguiu fazer um mapeamento do parque prisional. A gente tinha o endereço dos presídios. Então a gente conseguia fazer ferramentas de estatística espacial para entender como é que funcionava o parque prisional brasileiro. Então, a grande dificuldade é você ter dados bons. Então, a gente teve esses dados. Infelizmente, os dados dos indivíduos que estão dentro dos presídios é muito heterogêneo. Na maioria dos casos, ele é muito ruim, né? A gente não consegue identificar cor, escolaridade, renda da família. Dados sobre o indivíduo são muito ruins. Agora, dados das unidades prisionais são boas, né? Hoje, no Brasil, no último relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais, tem 1.387 unidades prisionais espalhadas no Brasil. Então, a partir dessas unidades, a gente conseguiu fazer o perfil do parque prisional brasileiro, né, usando essas ferramentas de estatística espacial. Muito bom. Queria te perguntar também o que te levou a esse tema de pesquisa, né? O que te motiva, então, a pesquisar sobre encarceramento em massa? Agora, não sei se vai ser meio divertido, né? Porque eu queria trabalhar com segurança pública. Estudar a área de estratificação social na área de segurança pública. E eu, quando fui pro doutorado, eu achei que eu ia estudar polícia. E aí a gente conversando, estudando, a gente falou assim, olha, tem muita gente estudando polícia, estava na fase de que tinha muitos trabalhos sobre a UPP também, né, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Então a gente estava com muitos trabalhos, aí o meu orientador, o Carlos Antônio, falou assim, por que a gente não tenta olhar esses dados aqui? E aí ele me apresentou alguma literatura sobre a sociologia da punição e alguns dados, algumas instituições que fazem coleta de dados. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a entender o tamanho do problema que era o encarceramento em massa no Brasil e como é que ele era negligenciado pelas políticas públicas do país, né? Eu agora lá na Unirio tenho trabalhado muito com a Secretaria Nacional da Juventude. E o encarceramento em massa é uma política pública para a juventude. Então, acho que os órgãos formuladores de política pública têm que entender que, se você pensa uma política, nem sempre ela é boa para o grupo que ela tá representando, né? E o sistema prisional é uma política voltada para grupos específicos que são jovens. Então, se você trabalha com a Secretaria Nacional de Juventude, né? O secretário é um cara muito sério, né? Que é o Ronald Sorriso. Ele entende, né? Que esse é um problema de uma política pública que ela é negativa. Né, que a ação dela ela é negativa, que é o sistema prisional e a própria segurança pública, né? Então aí foi como começou esse caminho de ir para a sociologia da punição, né? Entender essas brechas do estudo, né? E são coisas que são interligadas, né? Segurança pública, violência, atuação da polícia, sistema prisional, essas coisas estão todas imbricadas. Sim. O encarceramento em massa, como você mesmo mencionou, é um tema pungente no debate público, muito também pela ascensão das discussões raciais e de direitos humanos, né? Isso porque, quando a gente fala em população carcerária no Brasil, os dados indicam que a maioria dos encarcerados são homens negros e jovens. Queria que você aprofundasse um pouco essa análise com a gente aqui, como as questões raciais atravessam a discussão sobre encarceramento. E tem um capítulo que eu trato com mais cuidado esse tema, porque aí, olhando as estatísticas, a gente chegou num número de que atualmente próximo de 2% dos jovens brasileiros estão negros, pretos e pardos, estão no sistema prisional. Então você fala assim, onde é que está? Alguns estados, se você pega homens jovens, pretos ou pardos, chega a quase 5% dessa população, desse extrato populacional preso. Então, minhas últimas pesquisas foi entender como é que o sistema prisional está impactando para esses grupos específicos, né? Então,
Isso é interessante, mas a gente não tem nenhuma estatística no Brasil, nenhum banco de dados que fale quantas pessoas passaram pelo sistema prisional. A gente consegue saber e estimar quantas pessoas estão presas, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a cada 5 jovens negros americanos até 30 anos, 3 passaram pelo sistema prisional. É uma coisa louca. O sistema prisional, ele é uma realidade maior do que o ensino médio americano, né? E o Brasil, o que é interessante estar estudando isso no Brasil, porque o Brasil está num processo de chegar lá, né? Esse processo está acontecendo. Então a gente não tem um banco de dados que fale quantos jovens ou quantas pessoas já passaram pelo sistema. O que eu fiz num capítulo foi olhar o impacto da população carcerária nas taxas de desemprego. Eu olhei, olha, se essa população, homens, jovens, pretos e pardos, estivessem no mercado de trabalho e não estivessem presos, o que isso alteraria uma estatística oficial, que é a taxa de desemprego, por exemplo? Aí eu consegui mostrar que a gente chega a 5%. Então, assim, a taxa de desemprego é 6% no grupo, ou 8%. Mas, na verdade, se você considerar que parte dessa mão de obra está encarcerada, pretos e pardos jovens, a taxa de desemprego seria 5 pontos percentuais a mais, até 5 pontos percentuais. Então, o encarceramento em massa, ele impacta nas estatísticas oficiais do país. Taxa de mobilidade social, taxa de atingimento educacional, taxa de mobilidade de classe, né? Então essa realidade está começando a ficar mais visível no Brasil, principalmente para esse grupo específico, né? Homens, jovens, pretos e pardos. Então, há debate sobre a efetividade desse modelo punitivo na redução da criminalidade, inclusive se ele ofereceria de fato oportunidade suficiente para a reabilitação dos infratores, que, em teoria, né, é a justificativa da sua existência. Quais são, na verdade, as consequências entendidas, né, por você na sua pesquisa no que tange a esses aspectos de redução efetiva da criminalidade pelo sistema punitivo brasileiro? Alguns estudos que usaram vários países mostram que você não tem uma correlação positiva entre taxa de encarceramento e redução e menos crime. Então, assim, estudo com vários países, com janelas de tempo grande, mostra que se você tem alguma associação estatística, essa associação estatística é pequena. Tá? Então, esse é um dos casos dos mitos, né? Esse mito, quanto mais encarcera, é claro que se você chega num nível absurdo de, sei lá, igual El Salvador, né, agora, se você chega num nível absurdo desse, você gera um impacto em tudo ali, né? Você está tirando o trabalhador, você está tirando todo mundo, né, de uma faixa etária ali, você está tirando do mercado de trabalho, está tirando das ruas. Aí você vai reduzir várias estatísticas, inclusive as criminais. Mas em situações normais, isso é falso, tá? Aumentar a taxa de encarceramento, aumentar o número de presos, não reduz os crimes. A menos se você estiver trabalhando com modalidades de crime específico. Então, eu quero fazer um trabalho, uma política pública em segurança pública contra sequestro. Então você faz organiza a sua polícia para grupos, né, de pegar sequestradores. Então você tem funciona para alguns tipos de crimes específicos. Agora, o revés disso é incrível, né? Porque você tem algumas comunidades americanas que o encarceramento faz parte da rotina de vida. Todo mundo tem um tio, um pai, um primo, alguém preso, né? Então, algumas comunidades, algumas realidades no Brasil também estão nesse caminho, né? A vivência da prisão, a prisão é uma vivência de um grupo, né? Então, as pessoas, aquele local passa a ser um local de conhecimento do grupo, não é mais o esporádico. Todo mundo tem alguém, né, em determinadas regiões, determinados estratos da população que estão presas, né? Isso afeta, claro, o provedor de renda, porque se o cara é pai, o cara não está provendo renda. Isso atrapalha toda a articulação comunitária, né? E aí nos Estados Unidos tem muitos trabalhos, isso atrapalha a formação de famílias, né? As jovens mulheres pretas e pardas americanas têm dificuldade de achar companheiro, né? E quando acham companheiro, esse companheiro tem essa passagem que atrapalha ele no mercado de trabalho.
Tem um livro interessante chamado Marked. Eu vou lembrar o nome dela é da Page. Eu vou lembrar e já falo. Mas esse livro, ela fez um trabalho interessante. Ela mandou currículos falsos. E nos Estados Unidos os nomes são muito marcados, né? Os afrodescendentes americanos, eles têm um nome, né, muito marcado, e os não afrodescendentes têm aqueles nomes americanos lá que todo mundo vê nos filmes. Aí ela mandou currículos com nomes, né, e com a ficha, e ela colocou na ficha, alguns lugares perguntam se o cara passou pelo sistema prisional. E aí por isso que o nome do livro é Marcados, né? Então ela colocava lá. Aí ela fez um experimento estatístico e ela mostrou que o cara que passou pelo sistema prisional americano, se ele for negro, ele não consegue emprego, né? A sociedade americana não suporta, né? O mercado não suporta esses caras. Eles não têm entrada no mercado de trabalho. Ou seja, aquilo fica marcado para a vida profissional toda dele. Então, eu acho que esse é um dos fatores. São muitos fatores, mas esses são fatores que são importantes. Perfeito. Eu lembrei, aqui, chama Deva Pager. E o nome do livro é Marked, que é Marcados, e é um livro de uma pesquisa dela fazendo mandando esses currículos para as empresas americanas. A gente falou sobre encarceramento, né? Eu queria que você desmembrasse um pouco esse subtítulo, relembrando aqui, Punição e Liberdades, Encarceramento em Massa, Seletividade Penal e População Escondida. Queria pedir que você comentasse o que é essa seletividade penal e a população escondida que você aborda ao longo do livro. A seletividade penal, a gente pode pensar como se fossem vários funis, né? O sistema, né? O fluxo prisional, né? O primeiro funil, né? É a ação, o principal primeiro funil é a ação da polícia, né? Mais de 80% das prisões são feitas com o policial na ponta, pegando, né, o indivíduo que ele acha suspeito. Então, essa seletividade, ela tem todo esse processo, né? Desde da polícia pegar o indivíduo até todo o fluxo do sistema prisional. Então, a seletividade penal está relacionado a quem que entra nesse sistema. Várias pessoas cometem crimes e não passam por esse sistema, né? E várias coisas são definidas como crime também pensando em quem que está passível de entrar nesse sistema, né? Então você tem uma dupla interpretação, né? O que se define como crime e quem que entra nesses fluxos, né? Então a seletividade penal está relacionada a que grupos que passam por esses vários funis que levam ao encarceramento. Então é um objetivo estudar isso até para você gerar políticas públicas para você combater, né, distorções grandes como acontecem nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina atualmente, em diversos países. Então essa é a ideia da seletividade. A população escondida, ela está relacionada mais com a parte demográfica, de demografia. Porque os dados, as principais pesquisas no país são pesquisas domiciliares. Então você vai, entrevista pessoas, você sorteia nos planos amostrais as residências. Só que você não sorteia os presídios. E aí o que acontece? Quando você faz isso, parte das estatísticas oficiais do país, elas começam a ter um viés. Então você quer fazer, eu quero ver qual é a renda média da população brasileira. O que você faz? Você faz uma amostra, pega essa amostra, faz alguns pesos, né, amostrais lá e fala, a renda da população brasileira é tanto, a mediana da renda é tanto. Agora imagina que você tira 1 milhão de pessoas da base da pirâmide. O que vai acontecer? Você vai olhar a renda e vai falar assim, essa renda é maior do que deveria ser. Porque você está tirando um monte de gente que teria renda muito baixa. Vamos pensar em como é que essa população está escondida. Vamos pensar em outras estatísticas. Eu quero saber a taxa de conclusão do ensino fundamental. Aí você tira 800 mil pessoas que não completaram o ensino fundamental porque estão presas. Essas pessoas não entram na estatística. O que você acha? Que o Brasil está melhor em termos das estatísticas que dizem que um país é desenvolvido do que se essas pessoas estivessem na amostra. E aí eu trabalho com um conceito que eu criei, que é o desenvolvimentismo penal, que é a ideia de que essa população escondida,
vai gerar uma ideia de desenvolvimento falsa para determinados grupos. Então você acha, olha, a população do Brasil toda melhorou, a classe C virou classe B, o Brasil melhorou, mas você escondeu 1 milhão de pessoas, né? Então você tem uma impressão de desenvolvimento falsa por conta dessa população escondida. Tá? Então são coisas que a gente trabalha aí nessa ideia. Há pouco mais de um mês, em junho de 2024, o STF finalizou o julgamento que descriminaliza, né, o porte de maconha para uso pessoal. Uma decisão que alinha o Brasil aos países que possuem políticas sobre drogas mais avançadas, né? Como você enxerga o papel, né, da guerra às drogas nesse debate em relação ao encarceramento? Muito também porque estamos aqui falando sobre esse viés das discussões raciais, sobre encarceramento, pensando mesmo essas discussões de direitos humanos e debates raciais. Os principais fatores, né, já apontados, né, por todos os pesquisadores desde a década de 80 para o encarceramento é a guerra às drogas. Né? Então, a guerra às drogas, você cria um argumento para que uma população enorme entre nesse fluxo penal, entre nesse funil. Então, a guerra às drogas, eu acho que ela tem 2 problemas, né, grandes, né, de todos os problemas. Um deles é a seletividade punitiva, que você também criminaliza a droga que grupos específicos usam, né? Você tentou criminalizar durante muito tempo o álcool, não deu certo, não vai dar certo, né? Porque um grupo da população queria consumir aquilo e estava nos estratos mais altos da sociedade. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido, né? Talvez algum grupo de drogas tenha entrado fortemente nos estratos de renda mais altos e aquilo não pode ser criminalizado, né? Estou levantando inferências aqui. Mas a questão é que, de fato, um dos caminhos, né, da guerra às drogas foi um boom carcerário e o outro foi um aumento da ação policial em comunidades sob o pretexto de caçar os traficantes, né? De caçar esses indivíduos que, por causa de um histórico racializado no Brasil, são indivíduos matáveis, né? Então a gente tem, eu acho que no último capítulo do livro eu trago essa discussão. Um Brasil de um grupo mais punitivo e de um grupo mais punitivo anti-sistema democrático, ele faz com que você tenha que pensar se é mais negócio matar ou mais negócio prender esses grupos específicos. Então esse é um problema de alguns grupos que são contra as regras legais tomarem poder nos Estados Unidos, no Brasil, né? Alguns grupos que estão enquadrados aí na extrema-direita, que faz com que as regras legais sejam facilmente descartadas, né? Então, de um lado vai ter um extermínio de grupos específicos, de imigrantes, negros, né? Vai ser um fenômeno, e do outro lado é o encarceramento. Né? É um molde meio que vem junto dessa era desses extremismos no Brasil e no mundo. Entendi. Então, esse discurso punitivista que a gente vê ascender junto com esses governos de extrema-direita, que é um fenômeno global, né? Ele, então, também tem suas relações com o encarceramento. É possível traçar essas... Sim, essa ligação. A gente tem um debate no Brasil e na América Latina, né? No mundo como um todo, mas isso foi incorporado no Brasil, que o bom carcerário está muito ligado ao neoliberalismo, né? E o que a gente viu na América Latina é que aquele formato do neoliberalismo da década de 90 foi meio abandonado, mas o encarceramento aumentou, né? O encarceramento, ele é ruim, mas e o encarceramento em massa, ele é péssimo, gera muitos problemas, mas ele é combatível, né? A gente aqui no podcast, a mídia, as pessoas entendendo, né? Então você tem uma inflexão na América Latina com essa era progressista da década de 2000. Quando a gente tem esse novo ponto de inflexão de direita, ela entra ultra punitivista e ultra violenta. Isso não tem dúvida. Essa inflexão que aconteceu, né, pós o giro da esquerda na América Latina e no mundo inteiro, né, você vê o enfraquecimento da democracia, ela vem com o punitivismo e com a violência, né? E a violência, ela é fortemente voltada a grupos minoritários, né? Que são os imigrantes, que são os negros, que são as pessoas que não estão inseridas naqueles estados nacionais, né? Nessa visão dessa extrema-direita do Estado Nacional. Perfeito.
Para finalizarmos a nossa conversa, eu queria perguntar sobre as perspectivas, né, quanto a esse fenômeno que a gente está aqui tratando do encarceramento. Se por um lado a gente tem acompanhado a inflação da população carcerária no mundo, quais seriam as saídas possíveis, né? Existem outros países conduzindo políticas públicas de enfrentamento ao crime que sejam vanguarda, que a gente poderia se espelhar nesse sentido? Eu, quando me pergunto isso, eu sou muito pessimista, né? Eu não gosto de ser pessimista, mas eu sou muito pessimista, né? Eu não tenho, assim... Eu acho que até uma coisa mais protetiva, né? Eu acho que a gente vai entrar numa era onde esses grupos, né, eles vão conseguindo tomar o poder em alguns países com essas políticas punitivistas, né? Alguns autores acreditam num papel importante do que a gente está fazendo agora, né? Que é comunicar, que é trabalhar com os formuladores de política pública, que é entrar nos fóruns, que é a mídia, e as pessoas, uma visão mais pragmática que fala assim, olha, você quer realmente pagar imposto para gerar isso, essa estrutura? Fala que os Estados Unidos, o terceiro maior empregador dos Estados Unidos é o sistema prisional. No Brasil, a estrutura em torno do sistema prisional, né, que envolve desde juízes, né, promotores, policiais, agentes carcerários, é gigante. Então tem uma estrutura toda em torno disso, né? Então a visão pragmática é a visão de que é possível fazer uma mudança dentro dos estados democráticos se você mostrar que isso aí é um caminho que não tem sentido, né? Para que você vai encarcerar? Será que não tem outra maneira da gente, né, gerar quem teve algum desvio das regras, né? E a gente tem direções em cima disso, né? Tem um grupo que defende o abolicionismo penal, justiça restaurativa, outras maneiras de você fazer com que a pessoa ajuste a conduta dela. Então você tem hoje grupos, né, no mundo que estão pensando isso de uma maneira muito séria, mas isso só funciona no Estado democrático de direito. Né? No Estado, né, por isso que eu sou pessimista, no sentido de que esses grupos ganhando força, esse debate público ele perde a força e o sentido, né? Tanto que esses caras, a primeira coisa que eles fazem é tentar desmerecer, controlar a mídia e as universidades. Primeira coisa, você tem essa semana agora o Milei fez isso, tá lá na universidade atuando, né? Então os grupos extremos eles precisam controlar quem pensa diferente deles, né? Que são a mídia livre, a imprensa livre, os grupos, os fóruns de pensamento, as universidades, os centros de pesquisa. Mas eu acho que tem um caminho. Se a gente continuar na democracia, eu acho que a gente consegue entender coletivamente de que o caminho não é esse. E que o revés, aí eu sou bem pragmático, né? O revés é muito pior do que se ganha numa população de 1 milhão, 1,5 milhão de presos. Né? No livro eu fiz uma projeção até 2030, a gente ia chegar a 1,5 milhão em 2030. Meu Deus. A gente não chegou porque realmente a pandemia segurou um pouco esses fluxos penais no Brasil. Uhum. Mas a gente facilmente... E o aumento da população carcerária no Brasil era quase linear desde a década de 90. Não mudava. Mudava governo, direita, esquerda. A população carcerária só aumentava. O que a gente teve de diferente foi que no governo Bolsonaro a gente teve um aporte muito grande para a segurança pública e o sistema prisional bem acima dos governos anteriores. Né? Então você teve uma direção, ainda bem que durou pouco, uma direção de fortalecimento do encarceramento em massa. Né? Agora a gente precisa ver como é que o Supremo, porque essa medida que você falou do Supremo em relação às drogas, a Câmara dos Deputados, 2 semanas seguintes, já estava votando, já estava colocando em pauta voltar a punir o uso de drogas, né? Então não o debate não está simples. Sim, essas coisas não estão ganhas, né? A gente tem que estar sempre atento mesmo, enquanto sociedade civil, para continuar pautando um outro enfrentamento que passe, né, pelo um viés crítico em relação a esse encarceramento em massa, né? Com essa resposta, a gente se despede. Vinícius, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast. Bom, eu que agradeço, Laís, muito obrigado. Passou rápido, eu achei muito bacana. Queria agradecer também a equipe da editora da UERJ, né? Todos são muito legais, muito solícitos. E estamos aí, sempre que precisar. Acreditamos que as suas considerações são muito valiosas para todos aqueles interessados em entender a dinâmica prisional no Brasil. E para quem quiser aprofundar a discussão, já adianto que vale a pena, o livro Punição e Liberdades está disponível no site da Eduerj, www.eduerj.com. Esse foi o 21º episódio do podcast da Eduerj, com participação de Vinícius Pinheiro Israel,
Narrado e roteirizado por Laís Barreto e editado por Marta Stumano. Você encontra todas as nossas produções anteriores na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima!